Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mari. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é um vídeo assim. Várias pessoas já me pediram informações a respeito disso e eu não sabia explicar muito bem. Então o vídeo de hoje ele precisa de o quê? De uma pesquisa. Eu fiz um roteiro inteiro, conversei com algumas pessoas porque eu falei assim, não tem como fazer um vídeo se nem eu mesma sei explicar isso tudo. E o assunto desse vídeo é o quê? Auxílio financeiro aos alunos da FAMEMA. Como que funciona, quanto que é esse valor, quem tem acesso a esse auxílio, quem não tem, como que eu consigo. Vou tentar responder isso tudo hoje aqui pra vocês. Eu digo vou tentar porque podem ter dúvidas ainda que vão ficar. Então assim, já se prepara, se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo pra mim que eu posso tentar pesquisar mais e depois trazer pra vocês, ou me chamar na DM, enfim, eu fico à disposição. E a razão de que algumas pessoas têm perguntado a respeito desse auxílio são por conta de alguns outros vídeos que eu já fiz também, que eu comentei algumas coisas, como por exemplo, que a faculdade não tem um RU, né, um restaurante universitário, que normalmente é aquele restaurante que fornece alimento para os alunos a um valor mais baixo, então a gente não tem um RU, a gente também não tem moradias próprias, ou seja, uma área, um alojamento só para os alunos, e também outra coisa que a gente não tem é que, por exemplo, quando a gente vai fazer os nossos estágios nas unidades básicas de saúde, os postinhos, a gente tem que ir normalmente com o nosso próprio carro, quem tem carro, ou Uber, que é o mais comum. Então assim, as pessoas ficaram tipo, nossa, mas a faculdade não fornece isso, vocês não têm acesso, e a resposta é sim. Não temos acesso. Então esses entram como um pouco dos pontos negativos da FAMEMA, né? Inclusive eu falei naquele vídeo que eu falo sobre pontos positivos e pontos negativos, e daí a dúvida fica: e aqueles alunos que têm alguma dificuldade financeira, como que elas fazem esse tipo de atividade? Como que banca tudo isso? Então, inclusive, foi por essa razão que eu decidi fazer esse vídeo a respeito das bolsas para os alunos da FAMEMA. Vou falar como que funcionava até o ano de 2019, porque a gente tá num período meio incerto a respeito dessas bolsas, de uma transição que tá acontecendo, inclusive eu vou falar depois pra vocês, e qualquer coisa, se mudar depois, eu venho fazer um vídeo pra vocês atualizando. Uma coisa que é importante de citar é que essas bolsas são uma conquista do movimento estudantil, puxado pelos diretórios acadêmicos da FAMEMA, acredito que tanto de medicina quanto de enfermagem, porque antes disso, antes de ter essas bolsas que eu vou falar pra vocês, na verdade o que tinha era somente 12 bolsas pra todos os alunos, ou seja assim, todos os alunos só tinha 12 bolsas de R$90 cada uma delas, então assim, era bem restrito. Então acho que é importante realçar a participação do movimento estudantil nessa conquista das bolsas. Mas enfim, falando então sobre essas bolsas atuais, né, e como elas funcionavam até o ano passado. Primeira coisa de todas, quem tem direito a essas bolsas? Alunos de medicina e de enfermagem, independente se eles tenham entrado na faculdade por meio de reserva de vagas ou não. Ou seja, inclusive pessoas que entraram pela ampla concorrência, elas podem participar dessas vagas. Não são só necessariamente pessoas que estudaram na escola pública ou algo do tipo, porque o que vai avaliar mesmo se essa pessoa vai receber essa bolsa ou não, vai ser por um processo de inscrição que você vai ter que separar um monte de documentos, mas assim, um monte mesmo. Então a única coisa que vai limitar se essa pessoa vai poder ou não se inscrever para receber essa bolsa é o seguinte fato, vou até ler para poder, né, não ter problemas. É que eles comprovem renda familiar bruta per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio, e daí na época que eu tirei esse edital, que foi o edital de 2019, esse valor estava em R$1.497. Eles vão analisar esses documentos e vão chamar você para uma entrevista, que é o quê? É uma entrevista que eles vão analisando, né, inclusive esses documentos junto com você, fazendo algumas perguntas, né, assistente social, e o intuito dessa entrevista é de entender a situação do aluno. Então vamos supor, com quantas pessoas que ele mora, quantas pessoas ali dentro da família dele, elas contribuem para a renda da casa, ou seja, diversos aspectos que vão ajudar essa assistente social a entender qual que é a situação do aluno e qual que é a situação de vulnerabilidade que ele se encontra estando ali estudando naquela faculdade, quais as necessidades que ele tem. Então, depois dessas entrevistas e depois dessa análise documental, então o pedido vai ficar lá em análise, eles vão fazer todas as análises, depois eles vão divulgar a lista dos alunos que vão conseguir ter acesso às bolsas, vai ter um período ali para pedido de recurso, caso seja necessário, e depois é liberada a lista oficial dos alunos que receberam. Quantas bolsas que são dadas, Mariana? 60 bolsas anuais. Ainda é longe de ser o ideal, considerando que isso equivale basicamente a 9 e pouquinho por cento de todos os alunos que a faculdade tem, mas ainda assim já é melhor do que as 12 bolsas que eram antigamente. Mas daí beleza, né? Vamos pra parte que eu acho que vocês estão se perguntando. Quanto que custa essas bolsas? São 60 bolsas, né, anuais, ou seja, todo ano as pessoas vão ter que se inscrever nesse processo pra tentar receber. Não é porque ela recebeu um ano que pra sempre ela vai receber. E daí o valor mensal que a pessoa recebe é de R$330 por mês. Como que é feita essa conta e como que eles chegam nesse valor? Eles consideram que existem 22 dias em cada mês que estão destinados a atividades que a gente vai fazer na faculdade
faculdade. E daí nessa bolsa estaria incluso valor para transporte e valor para uma alimentação por dia. Seriam R$ 83,60 por mês de transporte, considerando 2 passes por dia, 22 dias, e esses passes de R$ 1,90, que seria aquele passe valor estudante, né, o passe universitário. E o valor referente à alimentação seria de R$ 246,40, considerando uma alimentação principal por dia de R$ 11,20. Tem um outro elemento que não é descrito em edital, mas que conversando com alguns colegas eu pude perceber, é que alguns dos alunos que recebem a bolsa, além de receberem esses R$ 330, eles recebem um outro valor, que na verdade não é um valor em dinheiro em si, mas na verdade seriam mais, em média, R$ 250 em um cartão alimentação. Então é aquele cartão que você pode utilizar principalmente para fazer compra em mercado e que é aceito por alguns restaurantes. E daí esse valor de R$ 250 ele vai variar. Se no mês tiver alguns feriados a mais, então seriam menos dias para atividade da faculdade mesmo, então esse valor reduz um pouco, mas fica em média dos R$ 250. E daí, alguns dos estudantes só que vão receber depois daquela entrevista. Então eu acho que assim, conforme eles analisam a vulnerabilidade social da pessoa, eles definem que algumas delas vão receber esses vale alimentações, enquanto que outras vão ficar restritas àquela bolsa de R$ 330 inicial. Não vi no edital nada que determinava, vamos supor, quantos desses vale alimentações poderiam ser distribuídos, como que funcionava exatamente. Igual eu falei, eu só descobri mesmo depois que eu conversei com um colega, não vi nada em edital descrito bonitinho. Mas olhando tudo isso, ainda pode se ver que assim, é um valor que é relatado pelos alunos que ajuda, né, acaba cobrindo alguns elementos, mas ele ainda não é o ideal, né? E outra coisa também, uma dificuldade associada a essas bolsas é que o edital dela, né, o edital para o pessoal poder se inscrever, ele normalmente demora para sair. Então assim, se a pessoa chega e ela não tem ali aquele suporte financeiro para se manter durante algum período sem a bolsa, ela vai ter muitas dificuldades de permanência estudantil. E quanto ao elemento que eu falei no começo do vídeo, que a gente tava num processo de transição, né, que as coisas iam mudar um pouco, porque antes, essas bolsas que eu tô falando pra vocês, elas eram pagas por uma instituição chamada FUMES, que é a Fundação Municipal do Ensino Superior de Marília. Então, ela que custeava essas 60 bolsas. No entanto, a faculdade foi notificada a respeito de uma irregularidade, que o quê? O valor utilizado, né, da onde saía esse valor para pagar essas bolsas, na verdade, estava associado a um fundo monetário, né, um valor que era destinado, na verdade, ao hospital, aos cuidados dos pacientes, ao fundo de saúde SUS mesmo, que deveria estar focado no HC FAMEMA. Então, na verdade, o pagamento dessas bolsas deve estar o quê? Previsto no plano orçamentário da FAMEMA, instituição FAMEMA, tudo bonitinho, escrito, esse valor para onde que ia ser destinado. Mas para que isso aconteça, é necessário que seja promulgada uma lei que cria essa modalidade de auxílio, né, que vai ser o auxílio aos estudantes vinculado, na verdade, vindo esse valor da FAMEMA e não mais da FUMES, que era a instituição. Ou seja, a gente está no meio de um processo legal de transferência burocrática de quem que vai pagar o quê, para que realmente os alunos consigam ter acesso a essa bolsa. E por conta disso, os alunos estão, desde novembro de 2019, sem poder receber essas bolsas, porque essa lei, na verdade, esse anteprojeto, que é o que vem antes do projeto de lei, ainda não conseguiu ser votado em Assembleia Legislativa, ou seja, ele ainda está parado em processamento estadual pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E assim, por mais que a gente está em pandemia e os alunos estão em EAD, diversos outros cursos ainda continuam ter que ser mantidos, né? Muitos dos alunos, inclusive, nem voltaram para suas casas, continuam em Marília. Então, assim, você tem que custear a internet, você tem que custear o seu aluguel, que você tá ali ainda no lugar morando. E, inclusive, os estudantes estão correndo atrás disso, né? Inclusive, foi criado até um abaixo-assinado para o pessoal assinar e poder tentar enviar para essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para eles tentarem agilizar esse processo logo de poder encaminhar esse anteprojeto para a Assembleia Legislativa, conseguir votar e já liberar tudo isso. Mas por enquanto, até o momento que foi gravado esse vídeo, ainda não tenho nenhuma atualização, a gente ainda tá parado nesse processo burocrático. Mas enfim, apesar de que é esperado, né, quando isso realmente for aprovado e realmente for a FAMEMA que for pagar essas bolsas, que o valor continua o mesmo que era, os 330, e queria funcionar basicamente de forma parecida todo o processo de seleção, ainda a gente não tem como saber se realmente vai ser isso que vai acontecer ou se vai mudar alguma coisa. Então assim, por isso que eu falei, quando tudo isso for liberado e quando tiver novas informações e elas forem informações
diferentes, vamos supor, vai mudar o valor da bolsa, vai mudar o processo, eu posso vir gravar aqui um outro vídeo pra vocês. Eu só fiz esse mesmo pra meio que matar a curiosidade e deixar vocês a par também do que está acontecendo, né, na parte interna aqui relacionado a essas bolsas auxílio. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E sei também que é um assunto meio complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim ou manda também na DM. Eu não sei se vão ser todas as dúvidas que eu vou conseguir responder, mas eu posso perguntar pra algum outro colega ou encaminhar pra alguém para tentar dar uma devolutiva pra vocês. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever se você não for inscrito. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!